Bom, pessoal, vamos agora para o terceiro módulo, que é o mais importante aqui do curso, que é a nossa gestão de risco e otimização dos robôs. Deixa eu começar aqui então. Quais são os parâmetros do robô? Isso vale para qualquer robô, que a gente tem que primeiro tentar entender um pouco quais são os parâmetros que mais alteram os resultados para testar as diferentes combinações. Deixa eu pegar o manual aqui do robô grátis, ó. Manual. Vamos lá então. Nome do robô. É um robô que opera abrindo trades através do afastamento ou retorno às médias móveis e possui dois sistemas de aumento de posição. Então, o que é afastamento ou retorno das médias móveis? Vamos voltar para o nosso gráfico aqui, ó. Afastamento é quando bateu aqui numa das linhas, que é a distância que a gente colocou para determinada média móvel. Então, quando bateu aqui, ele entraria com uma venda. E o retorno da média móvel é quando ele bate aqui, ele compra quando retorna a média móvel. Bateu aqui, comprou aqui. Bateu aqui, vai executar uma venda quando retornar na média móvel, que deve ser por aqui. Ó. Bateu aqui, comprou aqui. Esse é o retorno, o afastamento aí contra o mercado. Então, tipo de operação, a gente vai ter que escolher no robô entre a Bovespa aqui, que é o mini índice, uma ação ou mini dólar, ou Forex para operar lá fora. E quando a gente for executar backtest, a gente escolhe a opção backtest aqui ou backtest lá fora no Forex. E por que é importante sempre marcar o backtest? Porque se a gente marcar a opção backtest, o robô ele não fica analisando se existem outros símbolos operando, se existem outros ativos operando. O saldo da conta é baseado no só o que mostra ali. E assim o teste ele acaba ficando bem mais rápido. Senão aqui ele tem que analisar outros parâmetros junto. E para o backtest a gente tem que diminuir o máximo de operações que o robô tem que fazer para ele ficar mais rápido. Método de operação, então ou retorno à média ou afastamento. Usa a compra, número mágico da compra. Usa a venda, número mágico da venda. O que é o número mágico para quem não sabe? Usar a compra é liberado compra. E o número mágico é um número para quando tu quer utilizar mais de um robô no mesmo ativo. Assim ele só vai ler o número mágico. Aqui ó, eu estou rodando um backtest. O número mágico aqui desse robô então está definido como na compra 1, 2, 3, na venda 4, 5, 6. Então se por acaso eu quiser botar esse robô e quiser colocar algum outro robô no mesmo ativo, por exemplo no mini índice aqui, é só eu definir outros números mágicos para o próximo robô, diferente desses aqui. Porque aí esse robô aqui vai ler só as operações desse número mágico e não vai se confundir com o outro. Slippage, que é quanto o robô aceita escorregar por ordem, que é a gente deixa ali um número padrão, 5, por exemplo, que é que se tu na conta real, por exemplo, se tu colocar para comprar, o robô der uma compra de 108 mil, com um mini índice valendo 108 mil pontos, ele aceita perder o número que tu colocar ali, por exemplo, 5 pontos. Então ele pode comprar 108 mil e 5 pontos. Limite de ganho diário, deixa um valor alto se não quer usar, e limite de perda diário também deixa um valor alto se não quer usar. Quando ele chegar nesse limite de gain ele para, quando chegar no limite de loss ele para no dia e reinicia no próximo dia. Aqui se eu quero usar stop loss, se eu quero botar um stop fixo em todas as ordens, eu marco como true e coloco o valor do stop loss em pontos que eu desejo colocar. A maioria dos backtests que eu fiz rapidamente, melhor deixar como false mesmo. Liga o filtro de agressão, também se eu quiser usar ou não quiser usar. E o que é esse filtro de agressão? Agora o mercado aqui está desligado, mas ele mostra, quando o robô estiver operando, ele mostra o valor que está a agressão. Então quando o mercado começa a subir, a agressão começa a subir. Quando o mercado começa a cair, a agressão começa a cair. Quando cai com muita força, a agressão negativa aumenta muito rápido também. Isso faz com que a gente não faça trades, por exemplo, se eu colocar agressão maior que 13,5,
Aqui o filtro de agressão está ligado e está 7. Então a agressão, por exemplo, se aqui ficar menos 10 nessa queda, ele não vai executar nenhuma compra. Ele só vai executar uma compra quando o mercado começar a ganhar força na compra, agressão na compra aqui, e o valor subir acima de menos 7. Por exemplo, se menos 6,9, então ele aceita fazer uma compra e aceita fazer um preço médio, digamos que ele tenha comprado aqui. Se o filtro estiver ligado, então é isso que a gente faz. Alerta no celular, a gente pode colocar para, se quiser, receber um alerta no celular se tiver o MetaTrader 5 instalado dessa conta, para se o valor da conta ficar negativo acima do valor definido aqui. Máximo de ordens 1 é o número máximo que, se for maior que ele, eu já mudo o valor do ganho. Então isso serve para, como essa é uma estratégia que ela faz aumento de posição, faz martingale. É interessante quando o mercado ir contra, mudou a tendência, se tiver muitas ordens, a gente pode baixar o valor do ganho para o robô sair com qualquer lucro, ou às vezes até no negativo. Ó. Aqui está o seu número de ordens for maior que 30, se eu tiver 30 ordens na compra e o valor médio da compra chegar em menos 5 pontos, que é um loss pequeno, o robô aceita sair fora, então ele encerra as ordens. Lote inicial, recomendado sempre usar o lote mínimo, já que é uma estratégia que aumenta a posição, e o método de martingale, que é ou multiplicação, que é o martingale padrão, aumentar, se eu colocar um lote inicial, eu colocar o martingale em 2, a próxima compra vai ser com 2 lotes. Depois a próxima compra vai multiplicar o 2 por 2, vai ser 4 lotes, assim vai aumentando sempre o dobro. E o dinâmico eu calculo pela distância da última ordem. É uma estratégia que acaba se tornando interessante às vezes quando o mercado pega muita força e a gente pode ser com o filtro ligado. Digamos que aqui ó, a gente tenha feito uma compra aqui nessa queda aqui com força e o mercado continuou com força, ele só liberou a gente comprar, por exemplo, aqui embaixo. Aí ao invés de ele multiplicar pelo martingale que a gente definiu ali na multiplicação, 1.5, 2, ele vai calcular a distância para calcular o lote aqui, o lote que ele precisa para subir, o mercado subir um pouco, ele já dá o ganho. Então a gente nunca sabe, porque isso aqui tu tem que fazer um teste para saber qual é mais viável utilizar. Distância para o cálculo do aumento do lote na compra e distância para o cálculo do aumento do lote na venda. Valor em pontos do gain da compra a partir do preço médio. Distância mínima para a entrada da compra, quantos pontos no mínimo tem que estar distante o mercado para fazer uma nova entrada na compra. Multiplicador aqui do martingale, ele tem duas estratégias do martingale, ele define quando ele usa uma, quando ele usa outra. Então a gente define aqui um valor que a gente quer. E aqui o multiplicação pela distância. Isso aqui também é para descobrir como ele tem um sistema que ele vai, pela distância do trade, ele usa dois sistemas de martingale. E às vezes, se ele não liberar, às vezes, por exemplo, a gente pode usar uma distância menor que 1, de 0,5 até 2, por exemplo, em passos de 0,25 para fazer um backtest, para a gente saber se vale a pena utilizar essa distância, não vale a pena utilizar, porque por mais às vezes que a gente veja no gráfico, a gente tem um problema de olhar, isso a pessoa aprende com o tempo, porque a gente vê o que a gente quer. Então, muitas vezes a gente olha um gráfico e acha que achou o santo grau, né? Que nem todo mundo fala, todo mundo está sempre procurando em tudo que é grupo, fórum, um robô que seja o santo grau, que é aquele que vai deixar a pessoa milionária, ela não vai mais precisar trabalhar e vai só ganhar dinheiro. E o olho nos engana muito, porque a gente enxerga o que a gente quer. Se a gente às vezes coloca o cruzamento, alguma coisa com algum outro indicador, mistura, a gente acaba vendo só aqueles trades positivos, a gente não enxerga os trades negativos. Por isso que a gente tem que executar backtest em tudo para descobrir o que é bom e o que não é bom. Tá, então para venda vai ser a mesma coisa que acima, ali a distância das ordens. E aqui o horário que a gente quer começar a trabalhar no dia, o horário que a gente não abre novos trades, apenas continua como o artigo estiver aberto. Se eu quero encerrar os trades no final do dia. E se eu quero fechar
o horário que eu fecho ele se tiver marcado. Aqui é a distância da média móvel que a gente definiu. Por exemplo, aqui no gráfico, ó, clicar com o botão direito aqui, a distância aqui está 250 pontos. Então, da média móvel que a gente definiu, aqui está 250 pontos para cima, 250 pontos para baixo. O período da média móvel, o deslocamento, o método da média móvel simples, método de preço. Isso aqui tudo a gente pode testar para ver o que é melhor. Aqui, ó, eu estou rodando um backtest, ó. Esse aqui foi um teste que eu comecei, rápido ali antes. Vou colocar alguns parâmetros adicionais para ajudar vocês no backtest. Aqui então eu fiz um teste rápido, a conta de 3.000, começando no dia 3 de junho, no dia 17 aqui já estava com 27.000, só que aqui teve um rebaixamento bem alto. Então o que eu fiz agora? Agora eu comecei um backtest, testando limite de perda, de menos 250 até menos 7.500, para ver qual que ele encontra com o melhor resultado. Nós vamos continuar aqui no curso, então, que a primeira coisa que a gente tem que ter é entender os parâmetros do robô, e para a gente descobrir o que altera mesmo os resultados, a gente tem que acabar rodando backtest. Quais os riscos do meu robô? A gente também só vai descobrir testando, analisando com um stop por pontos ou stop por valor. E agora eu vou explicar para vocês como rodar um backtest e validar um robô. Que a gente tem que rodar pelo maior período disponível na história. Isso se torna trabalhoso, gasta bastante máquina, só que é a única maneira de a gente descobrir, porque a gente não pode pensar que isso aqui é o nosso dinheiro que a gente está usando, isso aqui não é um cassino que a gente está fazendo apostas. Vou apostar, se der certo, ganhei, se não der, perdi. Não, a gente não pode pensar assim, porque senão a gente vai sempre perder dinheiro. Então a primeira coisa aqui, ó, aqui já está aberto, que eu estou testando, mas vocês têm que abrir o MetaTrader 5, vocês vão vir em exibir, testador de estratégia. Aí vai abrir aqui embaixo, ó, o testador de estratégia que eu estou testando. Escolhi o robô, ó, MTG Grid DX Edge. O ativo, como eu falei, mini índice perpétuo, o em dólar D. Gráfico 1 minuto. Período escolhi aqui, ó, de 1/6/2019 até 20/11/2019. Eu tinha rodado antes um teste de dois dias. Tinha rodado dia 17 e 18. Peguei um dos resultados bons do dia desses 2 dias de otimização, porque daí foi uma otimização rápida, eu só fiz aqui para testar rapidamente aqui antes de gravar o vídeo. Aí peguei um desses resultados e comecei a rodar aqui, ó, num período maior. Então eu vi que ele tinha um rebaixamento alto e agora teve um rebaixamento alto aqui num dia. Então agora eu vou ver se esse com um stop para ver se ele se torna viável ainda. Só que acaba que o teste está demorado, está em 30%. Mas eu já vou chegar aqui. Então escolhi a data que eu quero. Latência, eu geralmente deixo próximo da minha latência aqui, onde eu uso o robô. Aqui fica nessa média de 20 milissegundos, eu marco ela. Modelagem, a gente também tem que sempre escolher cada tique. Depósito, eu botei o valor aqui 3.000, alavancagem. E aqui eu vou poder mostrar para vocês só quando eu pausar, finalizar esse teste aqui, eu posso mostrar para vocês, explicar melhor aqui os parâmetros que a gente pode escolher. Mas vamos lá, digamos então que a gente tenha, aqui também não dá para marcar agora, porque ele está rodando o backtest, mas digamos que eu quero rodar um backtest desse período aqui completo. O que eu vou fazer? Eu vou escolher essas opções, vou botar aqui algoritmo baseado em genética rápida. Agentes. Aqui provavelmente vai estar marcados os agentes locais, ó, que é desse Core 5, ó. Tem 4 núcleos. E eu tenho várias outras máquinas aqui, agora tem 2 ligadas, ó, que eu posso adicionar na rede. Eu posso criar uma rede, instalar o MT5 nelas, a parte dele para teste. E ele reconhece nas outras máquinas aqui, se eu adicionar pela rede essas máquinas e roda o teste nelas, ó. Eu estou rodando agora só o teste nelas, está desabilitado o teste na máquina local, mas para quem está começando sempre vai estar na máquina local.
Aqui vai estar mostrando então quanto por cento já passou, ó, do teste. Vocês vão escolher, vão ver então isso. E antes de começar, vocês vão escolher aqui os parâmetros que vocês querem mudar. Eu quando testo aqui, então eu marco, agora não dá para marcar, eu marco o método de operação para escolher entre afastamento e retorno, descobrir o que é melhor. Geralmente eu testo só compra, só venda. Por que isso? Porque eu testo num período que o mercado, se o mercado está caindo, se eu pegar vários dias que o mercado está caindo, eu testo só compra. Porque eu quero achar um set que seja lucrativo quando o mercado está indo num dia ruim, entendeu? A gente tem que achar sets para a gente sobreviver nos dias ruins, não sets para a gente ganhar. Se eu operar aqui, procurar rodar um backtest na venda aqui num dia que está vendendo, não adianta para nada, porque qualquer configuração vai dar lucro. A gente tem que pegar períodos que o mercado tá indo contra. Deixa no diário aqui. Aqui, ó, digamos que eu queira rodar um backtest aqui, ó, dessa data aqui. Deixa eu ver que data é. 16/5/19 aqui, ó, 17/5. Eu rodo até aqui em cima, que é 11/7. E eu rodo, como o mercado está subindo, eu rodo só com a venda ligada. Então eu procuro configurações que o robô ainda tenha lucro, mesmo com o mercado subindo. Porque daí quando o mercado cair com essa configuração, a compra vai acabar dando lucro também. São formas que a gente tem de se proteger e também não precisar, porque o ideal é a gente rodar um teste completo de vários anos, só que isso demora muito. Muito, a maioria dos robôs, estratégias acaba demorando muito. Muitas vezes eu gasto, ó, tu pode adicionar aqui na nuvem, comprar a máquina externa, comprar processamento externo, então tu adiciona R$1.000 lá no teu MQL5, coloca aqui para executar, para pegar os testes nas nuvens, e esses teus R$1.000 consomem em poucas horas. Só que o teu teste vai muito rápido, um teste que demoraria, eu já deixei backtests passando por 2 meses sem desligar, para depois descobrir que a estratégia que eu achava que era muito lucrativa não era. E aqui um teste às vezes que tu vai levar um mês, tu roda em algumas horas. Só que tu paga por isso. Então isso aí é para quem já está mais avançado, para quem já tem uma estratégia que confia e que quer otimizar e achar bons parâmetros para ela. Então voltando aqui, o que a gente marca? Escolhe aqui, como eu expliquei, eu marco sempre, eu executo o teste só na compra ou só na venda. Método de operação aqui, então marco. Limite de ganho parcial. Nesse robô aqui específico eu acabo não marcando. A pessoa pode marcar para testar, para ver se vale a pena parar logo com um determinado lucro. Limite de perda parcial também dá para marcar aqui. Filtro de agressão. A gente escolhe se quer marcar ou não. Também true ou false. O valor da agressão aqui a gente pode testar de 2, passando de 0,5 até 10. Aviso no celular não precisa. Aqui as configurações para diminuição do take profit. Número de ordens aqui para baixar, então eu testo, ó. Esse set aqui ele botou em 4. Eu testo de 2, passo de 2 até 6. O gain eu testei de 10, eu passo de 10 até 30. Ele com 4 ordens viu que era melhor baixar para 20. Número de ordens segundo aqui para baixar. A partir de 6 ordens ele viu que melhor que era baixar para 15. E a partir de 10 ordens saindo 0 a 0. Aqui eu botei, ó, do menos 5 eu passo de 5 até 5. E do 6 eu passo de 2 até 12. Então ele fez todas essas configurações. Volume de lote inicial aqui está em 4. Então isso aqui eu deixei em 4 sem querer aqui. Não era para estar, porque eu sempre começo com 1. Método de martingale testa então entre dinâmico ou multiplicação. Se for o dinâmico, é esses dois parâmetros aqui embaixo. Se for a multiplicação, é o martingale 1 e o martingale 2 da compra. Aqui é a mesma coisa, ó. Distância da realização parcial do gain. Testei de 30, eu passo de 10 até 100.
distância mínima para a nova entrada que eu testei de 10 ao passo de 20 até 210 pontos. Martingale eu testei de 1.2. Opa, aqui foi bem alto, tava nem... Não, Martingale aqui não tá porque eu não marquei aqui o dinâmico. Então eu não precisava. Eu só testei o dinâmico aqui, do 20, 10 até o 100. O Martingale eu não testei porque não precisa, porque o método é o dinâmico, não é a multiplicação. A distância sim. 0,25 eu passo de 0,25 até 2. Aqui é a mesma coisa. Horário de abertura eu não alterei. Distância da média móvel, ó. Testei de 20 pontos. Passo de 10 pontos até 120 pontos. E a média móvel eu testei a média móvel de 3 até a média móvel de 12. Testei 2 dias, como eu falei. Testei do dia 17 de novembro até o dia 19 de novembro. Hoje é dia 20. Peguei um resultado que deu um bom lucro. E agora estou vendo se vale a pena botar um stop nele para ver como é que ele vai ficar. Mas isso aqui, então, esse terceiro módulo aqui para qualquer robô, ele é o mais importante. Se vocês têm que entender isso, que vocês têm que, por mais que alguém mostre um backtest de 1 ano, vocês têm que testar pelo maior período que tiver. Aqui tem 5 anos no mini índice ou no mini dólar. No mini dólar o backtest é mais complicado porque tu perde às vezes meio ponto na entrada, meio ponto na saída, operando em conta real, e no backtest não. Aí se torna uma diferença maior entre o backtest e a realidade do mercado. No mini índice ele se torna mais verdadeiro. No Forex também, muitas vezes ele se torna mais verdadeiro. Então vocês têm que testar. Pegou a estratégia, otimizei para 1 mês, achei uma estratégia aqui que eu achei legal, vou colocar na conta real, ela deu muito dinheiro em 1 mês? Não. Primeira coisa, pega aqui, desde 2014, deixa testando um backtest sem nenhuma otimização daquele set e descobre como é que ele teria funcionado em 5 anos. Porque aí a gente pode se basear e ver realmente se a gente está utilizando alguma coisa que deu lucro nesse período, pelo menos no backtest, do que pegar uma coisa que alguém mostrou para ti, olha só, último mês aqui, isso aqui dá um caminhão de dinheiro, e aí tu testa 2 meses atrás e ele só perde dinheiro, porque aquilo lá foi otimizado para aquele 1 mês. O mercado pegou os melhores parâmetros que deram lucro naquele mês e está no set ali. Isso aí que a gente tem que cuidar. Eu vou pausar esse vídeo aqui até terminar o backtest aqui para depois mostrar para vocês.